O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com os seus ensinamentos, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um ensinamento novo, dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queria sentar-se alguns instantes. Entramos no tempo comum, uma vez que a Epifania foi celebrada no último domingo, dia 7, o dia do batismo do Senhor foi transferido para a segunda-feira, que foi ontem, e hoje entramos de cheio no tempo comum. Tempo comum significa tempo em que nós continuamos a luta que sempre aumenta ao longo da nossa existência nesta terra. Temos que lutar. Lutar contra os nossos defeitos, lutar contra a nossa falta de fé, para que possamos progredir na vida espiritual. E nós temos na primeira leitura um exemplo de humildade e de oração perseverante por parte de Ana, mãe do profeta Samuel. Este menino foi desejado e fruto de uma promessa. É Ana que, depois de ser humilhada durante anos, chega diante do templo. Tem lá, servindo o templo do Senhor, um sacerdote que não era tão bom assim, a ponto de fazer este julgamento precipitado. E daí uma lição de como nós não devemos sair já deblaterando quando vemos alguma coisa que não procuramos saber direito o que está acontecendo. E ele viu Ana que chega no templo e que se ajoelha e que começa a rezar, começa a implorar a Deus, e Eli, chega diante dela e diz: "Vai curar a bebedeira", onde já se viu. E ela não tinha bebido, pelo contrário, certamente tinha tomado o seu café da manhã, tinha se alimentado, depois se levantou e foi ao templo fazer uma oração a Deus. Uma oração humilde, uma oração confiante. Por que Deus demora, às vezes, a atender um pedido que nós fazemos com tanta insistência? Ora, Deus nunca demora. Para Deus não existe tempo, Deus não está no tempo. Nós estamos no tempo. Para nós parece que Deus está demorando a atender. Não, Ele está nos preparando para dar algo muito mais alto do que aquilo que nós estamos pedindo. E Ana obtém, depois de uma promessa que ela faz a Deus, certamente esse tempo de oração que ela teve, pedindo a graça de ter um filho, a deixou mais generosa. E por isso ela, desapegando-se inteiramente de si mesma e até daquele que poderia vir a nascer, ela então pede ao Senhor um filho homem e já o consagra a Deus. Faz uma promessa: se me concedeis esta graça, eu o consagro inteiramente ao vosso serviço. E Eli, depois de fazer esta brutalidade, de dizer que ela estava bêbada, e depois dela se explicar, ela poderia tomar uma atitude histérica, ela podia tomar uma atitude nervosa, de quem se sentisse ofendida
e fizesse um desaforo qualquer para o sacerdote, porque ele foi seco e grosso com ela no início. Ela poderia ficar ressentida, mas não. Ela explicou a ele, respeitou a dignidade dele enquanto sacerdote de Deus e demonstra o seu pedido, que ela fez a Deus. E o sacerdote, para consertar a situação, diz para ela: vá em paz, Deus vai atender o seu pedido. E foi o que aconteceu mesmo. E ela foi mãe do profeta Samuel, aquele que ungiu o primeiro rei de Israel, Saul, e depois vai ungir também Davi, é o grande Samuel. E nós vemos aí então esta lição para nós imitarmos. Se estamos rezando com fé, com humildade, nunca culparemos a Deus por demora. Pelo contrário, nós intensificaremos a nossa oração e ficaremos cada vez mais humildes, confiando de que no momento que Deus quiser, Ele atenderá às nossas orações de forma muito mais generosa do que nós podemos imaginar. Depois nós temos o Evangelho, que é nosso Senhor Jesus Cristo, começando a sua vida pública, e ele chega numa sinagoga e já o combate se estabelece. O combate como? Combate diretamente com o demônio. É um possuído que está ali com um espírito mau e que já começa gritando. É assim que ele quer chamar a atenção sobre si mesmo. Começa por gritar, por se espernear e dá uma de profeta. Ele começa a querer dizer que conhece a Nosso Senhor. Na realidade, ele sabe que ali naquele meio está cheio de gente com inveja de Nosso Senhor. E ele quer indispor aquelas pessoas em relação ao Nosso Senhor. E por isso ele começa a fazer este barulho todo. Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir. Então ele se coloca como se fosse um com aqueles invejosos que estavam ali também. E, no entanto, existiam muitos que estavam ali admirados com o ensinamento de Nosso Senhor. Um ensinamento novo, porque ele não tinha diploma. Jesus não estava ali com o diploma de nenhuma escola rabínica do tempo, não sei se é assim mesmo, rabínica, talvez seja assim. E não mostrou esse diploma e, no entanto, ensinava como quem tem autoridade. E ainda mandava nos espíritos maus e eles o obedeciam. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Então nós temos aí uma lição. Começa o tempo comum e nós vemos que a luta não é só entre os homens, não. A luta é contra os espíritos maus. Está cheio por aí. Assim como eles se revoltaram no céu e quiseram tomar o trono de Deus e foram expulsos, eles querem tomar o lugar de Deus na terra para infligirem o mal a todos aqueles que ainda estão no estado de prova, que somos todos nós. Estamos aqui para passarmos pela tribulação, para passarmos pela prova. A prova consiste em enfrentar as tentações, enfrentar as correntes contrárias à fé e nos unirmos cada vez mais a Nosso Senhor, que nos ensina com autoridade. Ele nos ensina com autoridade, porque a verdade é clarividente, a verdade nunca é confusa, a verdade é Ele, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então basta que nós tenhamos o coração aberto para seguir a Nosso Senhor, que aprenderemos dele como nos portar em qualquer situação da nossa vida. Então vamos pedir esta graça por intercessão de Nossa Senhora e vamos acolher a palavra de Deus, não como palavra humana, mas como uma mensagem de Deus, o que ela é em verdade. Então, peçamos que Nossa Senhora nos ajude e que sejamos vencedores nesse tempo comum de todos os nossos defeitos. Não só vencer os outros, porque às vezes a gente acha que vencer os outros, os nossos inimigos, é mais importante. Não, vencer o inimigo pior que eu tenho, que sou eu mesmo. Cada um de nós temos o pior inimigo, que somos cada um de nós. E como vencer esse inimigo? Confiando em Deus muito mais do que em nós mesmos. E fugindo das ocasiões próximas de pecado e sabendo que Deus permite que o inimigo esteja ali no meio. E permite que ele esteja, às vezes, ao nosso lado, nos tentando. O que nós precisamos fazer é termos a confiança de que
Jesus, com uma simples palavra, cala-te e sai dele, pode nos libertar de qualquer espírito mau. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.